Olá, eletricista de sucesso! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante no nosso módulo 3, tá? De nosso cálculo da energia de geração do sistema solar fotovoltaico com grid residencial. Hoje iremos abordar como você relacionar e quantificar as perdas totais do sistema solar, tá? Muito importante para que nós possamos garantir que nossa geração, tá, a energia de geração dos nossos módulos solares possam atender bem ao nosso consumo ideal, ok? Recomendo para vocês, tá, para que vocês estejam bem informados, tá, consultar aqui, deixei aqui no link, os dois links dos vídeos das videoaulas do módulo 1 e do módulo 2. No módulo 1, nós falamos, tá, esclarecemos como você obter informações importantes, tá, da conta de energia elétrica do cliente. Okay? Falamos também de como você obter a localização, tá, do ponto geográfico onde vai estar localizado o endereço da sua instalação, da nossa instalação, onde nós vamos montar o nosso sistema solar. E também demos uma ideia do que seja irradiação solar. Está muito bem definido no módulo 1. No módulo 2, nós esclarecemos como obter os valores das irradiações solares médias dos meses de janeiro, quer dizer, janeiro a dezembro, dos 12 últimos meses que constam lá na conta de energia elétrica do cliente, ok? Então, fique conosco, tá? Consulte essas informações no link e também aqui no card e vocês vão ter, tá? Vão complementar as informações para nós seguirmos em frente. Então vamos lá? Aquele abraço e vamos seguir. Bem, então vamos relacionar as perdas totais do sistema KT, importantíssimas para que possamos manter uma eficiência de geração boa no nosso sistema. Inicialmente, vamos considerar aquelas perdas pelos fatores externos. Sombreamento, importante verificar na localidade as estruturas físicas que causam sombreamento em nosso conjunto de módulos solares. Por exemplo, árvores que estejam impactando em sombra em nossos módulos solares, devemos considerar e evitar até que instalemos os módulos solares ali, porque vai impactar em muito. O sombreamento é assim mortal no nosso sistema, tá ok? Outra coisa, prédios laterais, tá? que vão estar impactando também na eficiência do nosso sistema. Nós temos que observar, poxa, tem sombreamento, não tem jeito, nós estamos instalando os nossos conjuntos de módulos solares no telhado, numa cidade, numa casa, é sujeito a várias estruturas que podem impactar com sombreamento, tá ok? Mas nós temos que ver o seguinte, o sombreamento, primeira coisa é evitá-lo, tá? Segunda coisa, nós temos que considerar o seguinte, como nós vamos poder fazer no nosso sistema para que isso se minimize, tá ok? E se não tiver problema, se você não tiver condições de resolver essa situação, você tem que verificar qual é o horário desse sombreamento. Será que você vai ter que considerar isso no sistema? E essa consideração, quanto mais prejudicial seja esse sombreamento nessa instalação, você vai ter que considerar um fator de perda maior, ok? Nós consideramos como, no máximo, para o nosso curso aqui, no nosso exemplo, de 5%. Outra coisa seria a sujeira. A sujeira é aquilo que você encontra em grandes cidades, a fuligem. Tem locais que são próximos de fábricas, então é pior ainda. No nosso caso, nós
estamos considerando 2%. Mas a sujeira, em locais que você tenha um grande volume de fuligem no ar, você tem que promover uma manutenção de limpeza nesse painel com períodos menores, ok? Para você minimizar isso e não criar uma perda, quer dizer, não considerar uma perda muito grande. No nosso caso, no local onde nós estamos instalando nosso painel, nós estamos considerando até 2%. Bem, outro conjunto de perdas são as referentes à instalação. O mismatch, perdas por mismatch, ok? O que seja isso? É o descasamento entre as potências dos módulos fotovoltaicos de um arranjo ou de uma string. Nós sabemos que dificilmente um módulo vai ser exatamente igual ao outro na questão de potência, mesmo sendo de um mesmo fornecedor, pelas características dos materiais construtivos, ok? E mesmo sendo um processo idêntico para o mesmo fornecedor, os materiais semicondutores, o tipo de montagem sempre é diferente, mesmo que minimamente, do outro, ok? Que dirá quando uma instalação tem um grupo de painéis e no meio deles tem outro fornecedor, quer dizer, você considera um grupo de painéis instalado de um fornecedor e nessa mesma string instalado em série você coloca de outro fornecedor, quer dizer, a probabilidade de ter um percentual de perda grande é muito grande. A perda por cabeamento do lado CA, tá, equivale ao circuito, né, de cabos que sai lá dos módulos solares, passa pela string box e vai até o inversor. Esse é o setor de cabeamento CC. E o setor de cabeamento CA é que após o inversor, na saída do inversor, consideramos da saída do inversor até o quadro de distribuição. Esse somatório, CC e CA, nós vamos considerar num total de 2%. E a conversão CC-CA, que é a perda no próprio inversor, ou seja, com várias tecnologias, é recomendado que se consulte o fornecedor, a folha de dados do fornecedor, para verificar a eficiência desse módulo solar, desse inversor. No nosso caso, nós estamos considerando 5%, por não assim adentrar nesta aula aqui uma análise no datasheet do equipamento. Outra perda muito importante, e nós vamos verificar como nós vamos adquirir esse valor percentual, é referente à declinação magnética, ok? Que compreende na perda por desvio da direção da face do módulo em referência ao norte magnético. O que seja isso? Sabemos que a face do nosso módulo magnético, com determinado ângulo, é claro, dependendo da localidade, a melhor eficiência estará quando voltado no sentido norte geográfico, ok? Qualquer declinação de ângulo em referência a esse norte geográfico vai acarretar em perda, mas não vai impedir que nós instalemos. Tá? Vamos considerar então, para o nosso exemplo, e para todas as instalações que fizermos, que seja possível instalar e considerar perda desde que o painel esteja desde leste até norte ou desde oeste até norte geográfico, ok? Vamos seguir então. E são aquelas perdas então referentes ao meio ambiente. Sabemos que os nossos módulos solares, os fornecedores, eles fazem ensaios para levantar as grandezas elétricas desse painel sobre o STC, ou seja, Standard Test Condition. São condições laboratoriais em que a temperatura considerada no laboratório é de 25%. Dificilmente vamos encontrar essa temperatura no local de instalação dos nossos painéis. Então nós vamos
aprender como obter as características do nosso ambiente e considerar essas características de temperatura influenciando o nosso painel, e vamos obter a perda que vai ser considerada para o sistema. Tá ok, pessoal? Bem, chegamos então para a definição da nossa perda por desvio do norte geográfico. Já explicamos, né, que essa perda por desvio é devido à declinação entre o norte geográfico e o norte magnético. Olha, no nosso caso e em vários outros situações de levantamento, nós vamos encontrar uma maneira muito típica para identificar o norte magnético, tá ok? Então nós utilizamos aqui, foi verificado no local de instalação, e nós verificamos através de bússola, que a nossa melhor água, a nossa melhor caída estava exatamente, nós fizemos a medição, estava exatamente para o norte magnético, ok? Bom, sabemos que a maior eficiência da geração de energia solar acontece com os painéis direcionados para o norte geográfico, ou norte verdadeiro, ok? Então nós fizemos a medição, identificamos que nossa água estava voltada para o norte magnético, e no caso nós temos aí então que verificar qual é a declinação desse norte magnético para o norte geográfico. Vamos mostrar aqui então, já explicamos acerca disso, que essa declinação é essa diferença angular, essa diferença de ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico. Bem, como nós vamos encontrar isso, né? Existe então um site chamado National Centers for Environment Information, ok? E aí do lado, vocês podem ver, nós temos o endereço dele, ok? Entrando lá, colocando lá no browser do Google, nós vamos encontrar esta página lá do site. Esse site permite que nós possamos encontrar esse ângulo, que vai ser muito importante. Nós temos que encontrar esse ângulo para saber exatamente o percentual numa planilhazinha, cada vez que cada ângulo defasado do norte geográfico, nós vamos considerar um percentual de perda. Então esse site maravilhoso nos dá essa oportunidade de encontrarmos esse ângulo de declinação. Aí nós vamos aqui do lado esquerdo, tá? Nessa abazinha aqui, Magnetic Calculators, tá? Clicamos nela, aí vai abrir uma página. Essa página aqui, nós vamos utilizar, então, vamos estimar, né, como está falando aqui, o valor de declinação magnética. O que nós vamos fazer? Nesse campo aqui, vamos colocar as informações, as nossas informações, tá? Que encontramos lá no site do Google Maps, onde nós obtivemos lá a latitude e a longitude, tá ok? Mas vamos prestar bem atenção, porque esse site aqui, ele é um site americano, então ele é muito voltado lá para o hemisfério norte. Sabemos que os cálculos do sistema solar no hemisfério norte, ao invés de nós direcionarmos os nossos painéis para o norte geográfico, eles direcionam na melhor captação de energia para o sul geográfico, tá ok? Então, temos que marcar aqui, ó, latitude em sul, tá? E longitude também em oeste, tá ok? Porque nós estamos localizados, tá, no hemisfério sul, e a latitude da localização do Brasil está no hemisfério sul. E no caso considerando o meridiano de Greenwich, tá, para encontrar a longitude, nós vamos encontrá-la a
oeste. Por isso que nós marcamos aqui nesse campo, tá? Como latitude sul, tá? E longitude oeste. Então, muita atenção no momento de vocês utilizarem. Clica aí no Calculate e aí ele vai abrir então esta outra página, já identificando lá o nosso posicionamento, que é a latitude de 23,589334 ao sul e longitude de 46,6311416. Essa é a nossa localização do nosso projeto. Aqui vai estar a localização do projeto de vocês, onde vocês encontraram lá no Google Maps a localização da instalação de vocês, tá ok? Bem, fazendo isso, aqui embaixo já tem informado o ângulo de declinação magnética, que no nosso caso foi de 21,63 graus para o oeste. Então, nós fizemos as medições com a bússola, tá ok? E colocamos aqui. E lá ele já identificou o sentido do norte geográfico, já nos deu essa declinação de 21,63 graus entre o norte magnético e o norte geográfico, ok? Aqui vamos detalhar mais, né? Identificamos que mais informação, já falei isso, mas vamos reafirmar aqui. Nós identificamos aqui, nessa linha pontilhada em vermelho, lá que nossa água, a melhor água do painel, com a bússola, estava voltada para o norte magnético, tá? E nesta outra linha aqui, pontilhada em preto, é onde está o norte geográfico que o site fornece. E já dar-nos aí, eu já fiz aí uma representação do nosso ângulo, que foi de 21,63. Sendo assim, encontramos o ângulo de declinação magnética para o nosso projeto, que foi de 21,63 entre o norte geográfico verdadeiro e o norte magnético. Então, pessoal, agora nós vamos demonstrar como nós fizemos lá no campo, tá? Através da medição do norte magnético, através da bússola, tá? E depois utilizamos esse norte magnético, consultando lá no site do NOAA, né, que é o National Center for Environmental Information, e encontramos então o nosso ângulo de declinação de 21,63 graus. Então, chegamos lá no nosso telhado com um caimento por norte magnético, verificamos sim que esse norte magnético, através da bússola, se fazia, tá, nesse momento. Então fizemos o levantamento da direção do telhado com o auxílio da bússola e pelo site do Google Maps, tá, também. E aí verificamos então que esse nosso telhado, a face estava direcionada no sentido norte magnético. Ou seja, consultando lá o site do NOAA, tá, verificamos então que esse defasamento, que chamamos de ângulo de declinação, estava em 21,63 graus, ok? Então, a direção norte magnética do nosso telhado estava fazendo um ângulo de declinação de 21,63 graus, ok? E aí, nós vamos nos valer de uma planilhinha que nós temos e que indica as coordenadas geográficas, o ângulo de declinação e os percentuais que nós devemos considerar para esse ângulo de declinação. E aí verificamos, então, que o nosso telhado estando por nordeste, tá? Nordeste, ou seja, como vocês podem ver aqui, observar aqui bem nessa linha, nessa seta vermelha, indica o norte magnético medido lá pela nossa bússola, tá, ok? E aqui, nessa seta verde, está o norte geográfico, tá, ok? Esse declínio. Então,
esse declínio está indo para o nordeste, tá? Nordeste do norte, tá? Indo para o lado leste, então está indo para o nordeste. Como ele não está posicionado totalmente para o leste, ele está com declínio para o nordeste. Então nós vamos utilizar então a nossa planilha aqui considerando o seguinte: um ângulo de declinação até 20 graus, que é o mais próximo de 21,63 graus, nós vamos considerar então que o nosso percentual de perda vai ser 8%, ok? Então, como está dito aqui, como o telhado está direcionado para o sentido norte magnético, devemos considerar uma perda de 8% pela diferença dessa direção em relação ao nosso geográfico. Ok? Espero ter feita a explicação que vocês tenham tido condição de entender, tá ok? Então vamos seguir? Bem, então passemos a determinar a perda referente ao ambiente e local de instalação. Para tal, nós vamos considerar a variação de temperatura no local de instalação e, para o nosso caso, para o nosso exemplo, nós definimos que o local de instalação do nosso módulo solar vai ficar sobre o telhado, tá, numa estrutura metálica, mantendo então um gap de distância entre essa estrutura e o telhado, tá? Obtendo numa planilhazinha que esse acréscimo vai ser de 4 graus. 4 graus Celsius. Seguindo também, nós vamos ter que ter em mãos, lá do datasheet do módulo solar, o coeficiente de temperatura, ok? Que nos define o seguinte: a cada acréscimo de temperatura, eu vou reduzir a potência, a capacidade de potência desse painel em 0,37%. Guarde esse valor aí, nós vamos precisar. Em seguida, nós vamos consultar o histórico das temperaturas médias da nossa localização, ok? Lá no site do Instituto Nacional de Meteorologia, que está aí nesse endereço https://portal.inmet.gov.br, ok? Os dados são fornecidos um histórico anuais de 2000 até 2001, é bem extenso, e nós não vamos entrar nesse detalhe de como nós obtivemos isso. Isso vai ficar para um próximo vídeo, onde nós vamos demonstrar isso com mais detalhes para vocês, tá ok? Bom, baseado nisso, a nossa temperatura no módulo solar, ela vai considerar a temperatura, tá, mais o valor de acréscimo devido ao à maneira de instalação do nosso módulo solar, que vai variar de 20 a 25 graus, tá? Mais o valor definido aí na localidade. No nosso caso, nós adotamos 25 graus mais 4 e essa soma nos deu 29 graus de temperatura em graus Celsius, que é a temperatura no módulo solar, ok? E aí nós vamos fazer um cálculo, exemplo, como se fosse para janeiro. Então, a temperatura calculada, que é a diferença que nos interessa, esse acréscimo em relação à temperatura laboratorial, que é de 25 graus, vai ser o seguinte: é a temperatura média, que nós obtivemos lá no histórico das temperaturas médias do Instituto Nacional de Meteorologia, mais a temperatura no módulo, que nós calculamos aí embaixo, tá? Logo aqui em cima, menos os 25 graus, que é a temperatura que foi considerada no laboratório para levantamento dos dados dos módulos solares, no nosso caso, o módulo solar. Então, calculando aí, como exemplo, a temperatura calculada, essa diferença para janeiro, nós vamos pegar lá a temperatura média, que no nosso caso consultamos
A média de temperatura na nossa localidade é de 22,1 graus Celsius, mais a temperatura no local do nosso solar, que é de 29 graus Celsius, menos os 25 graus, que é a temperatura calculada em laboratório. Isso vai nos dar 26,1 graus Celsius de acréscimo. Esse acréscimo é que nós vamos considerar para fazer o cálculo da perda. Para tal, nós vamos utilizar essa fórmula e vamos calcular já para um exemplo em janeiro. Então, a perda de temperatura vai ser igual ao coeficiente de temperatura obtido lá do datasheet do módulo solar, vezes a temperatura, a diferença de temperatura calculada, de 26,1. Vamos multiplicar, então, obter então, a perda para o mês de janeiro da nossa localidade. Então, será o seguinte, 0,37, que é o coeficiente, vezes 26,1, que é a temperatura, a diferença de temperatura do ambiente para a temperatura em laboratório. Nos deu aí, então, um valor de 9,657, arredondando 9,7%. Bem, fizemos, então, uma planilha, tá? Resumo, tá? Onde apresentamos aqui a coluna com todo o histórico levantado de temperaturas para cada mês da nossa localidade. Levantamos lá do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Colocamos aí para cada mês, tá? E também fizemos a equação, as contas, né, para temperatura, a diferença de temperatura local e a temperatura de laboratório para cada mês do ano na nossa localidade. E aí obtivemos, tá, todas as perdas por mês, tá, da nossa localidade, perdas por temperatura, tá, para a nossa localidade, para todos os meses do ano, onde nós tivemos como resultado um K de temperatura médio de 8,6%, onde nós vamos utilizar esse valor em nossos cálculos, ok? Bem, agora vamos trazer para vocês um brinde aqui no nosso curso, que foi um cálculo que nós fizemos das perdas por temperatura nas várias capitais brasileiras, em todas as capitais do nosso Brasil, tá ok? Então, apresentamos para vocês, né, do nosso curso, as perdas por temperatura das capitais brasileiras. Por exemplo, aqui, como nós achamos ali, para ficar mais fácil, nós encontramos o valor de perda de 8,6% para São Paulo, no nosso caso, no nosso exemplo. Então, para todas as outras capitais, nós fizemos a coletânea de todos os valores que nós fizemos na nossa planilha, fizemos as equações, quer dizer, obtivemos os valores lá no site do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? As temperaturas médias para cada localidade dessa, e fizemos o cálculo para vocês aí, tá? Então, se vocês estiverem próximos às capitais, a capital de cada estado seu, vocês podem utilizar esse valor tranquilamente, considerando como perda por temperatura na sua localidade. Obviamente, para o sul do país, você vê que há uma variação aqui entre 7,7 a 9. Então, os valores estão em média aqui 8%. Você vê que vai para o Nordeste, esse exemplo, você está lá na Bahia, você tem um valor de 10,8% de perda por temperatura, tá? subindo um pouco mais, e você vai encontrar lá no Ceará 11,3%. Então você pode utilizar em sua localidade esses valores percentuais. É claro que, para efeito de
mais exatidão, o melhor seja consultar sim, fazer toda aquela operação que nós fizemos, as operações executadas a partir das temperaturas médias de cada localidade que nós obtivemos lá do histórico de temperatura que vai desde 2000 a 2021 do Instituto Nacional de Meteorologia, que nós vamos fazer no futuro, ok? Vamos apresentar um vídeo específico sobre isso. Ok, pessoal? Bem, agora chegamos então a tudo que diz respeito a perdas totais do sistema, no nosso caso aqui, para o nosso projeto. Bom, apresentamos então um resumo através de uma planilha em que vocês podem ver que a coluna, o estágio, né, a descrição da perda, a simbologia, o valor possível e o valor adotado, ok? Então, para resumir, sombreamento nós adotamos 3%, a sujeira 2%, mismatch 2%, cabeamento em CC, corrente contínua, a perda de 1%, a conversão CCCA, que é o caso do inversor, tecnologia do inversor, 4%, o cabeamento CA do lado CA, 1%, e o fator de perda por temperatura lá no ambiente local onde nós vamos instalar nosso sistema solar, 8,6%, e o fator de perda por desvio do norte geográfico, nós detalhamos bem, e foi de até 20% na nossa planilha, corresponde a 8%, até 20 graus na nossa planilha de declínio do âmbito norte geográfico por norte magnético, 20 graus nós vamos considerar 8%. Totalizando então 29,6%, 30%, arredondando, e o nosso fator de perda a ser utilizado em nossa equação para calcular a energia, tá, estimada, vai ser de 0,7%. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso módulo 3, onde nós relacionamos e quantificamos todas as perdas do nosso sistema solar, onde nós vimos lá que impacta o sombreamento, a sujeira, ok? As perdas do cabeamento, CC/CA, bem como também o mismatch, o inversor, a influência do ambiente, a temperatura ambiente também nessas perdas solares, do nosso sistema solar, e finalmente um ângulo de declinação magnética, ok? O próximo passo nosso, que vai ficar interessante, vai ser o módulo 4, onde nós vamos calcular o número de módulos solares e também definir o nosso inversor de frequência CCCA. Ok, pessoal? Se restou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Se dentro do possível eu estarei respondendo, ok? Então se ligue, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.